Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre sistema vocálico do português brasileiro num ponto de vista, então, fonológico, né? Então, o que é uma vogal? Para início de conversa, a gente tem que definir o que a gente considera como vogal, o que a gente considera como consoante na língua, né? Consoante é a matéria da semana que vem, inclusive. Entretanto, a vogal pode ser entendida, então, do ponto de vista acústico e articulatório, né? Como sons produzidos pela vibração das cordas vocais e modificados pela modalidade de abertura da cavidade vocal, né? Como diz o Cavalieri naquele texto que eu deixei para vocês, para a leitura na semana passada. O Matoso Câmara Júnior é um fonema, né? A vogal consiste em um fonema em cuja produção a corrente de ar passa livremente na cavidade bucal, distinguindo-se o efeito acústico pela forma assumida por essa cavidade. Então, a grande diferenciação que desde os gregos, né? Desde quando os gregos inventaram a arte, né? Da retórica, técnica da retórica, não, da gramática, eles já tinham percebido essa diferença. Alguns sons das línguas são produzidos, né, com a vibração das cordas vocais, em que não há nenhum tipo de obstrução desse sopro, né, dessa corrente acústica, dessa onda acústica. Então, o que acontece? Nas consoantes, por sua vez, há algum tipo de alteração no trato oral, né, e também na cavidade nasal, que altera, de alguma forma, a qualidade da produção daquele som. Então, por exemplo, nas consoantes nós temos o som oclusivo, que é aquele produzido com algum tipo de obstrução que impede a passagem do ar. O som fricativo, ele permite a passagem do ar, mas com algum tipo ali de fricção mesmo, né? Por isso se chama som fricativo. O que é lateral? A lateral é quando o som passa pelas laterais aqui da boca, porque a língua impede a passagem pelo centro, por exemplo. Já nas vogais, A, E, I, O, U, perceberam então que a única alteração que teve foi no grau de anterioridade e posterioridade da língua, altura da língua, né? E também grau de arredondamento dos lábios. É isso então que vai configurar a diferença entre sons vocálicos e sons consonantais em português. E hoje a gente vai ver algumas questões fonológicas atribuídas, né? Então, quando eu falo em fonologia, eu falo de distinção, eu falo em segmentação do som, né? Do segmento fonológico. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas particularidades fonológicas das vogais. Em português, as vogais constituem sempre o núcleo da sílaba, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala naquelas famosas consoantes surdas, né, em português brasileiro, principalmente, não tem nada de surdos. Então, quando você diz advogado, né, você não pronuncia advogado, né? Eu nem consigo pronunciar assim de forma natural. Você acaba fazendo o quê? A epêntese do izinho ali para constituir uma nova sílaba. Então, advogado, psicologia, pneu, etc. Então, o que acontece? Quando temos esses agrupamentos, né, não condizentes com a fonologia do português, o que a gente faz? A gente insere a chamada epêntese, né? A gente insere o sonzinho ali para constituir sílabas. É interessante que cada língua acaba, né, lançando mão de uma vogal que seja mais condizente com o seu próprio sistema. Por algum motivo, né, de convenção linguística e tudo mais, no português, a gente insere um i. No japonês, por exemplo, insere um u. Então, o japonês também tem esse padrão silábico, consoante, vogal, assim como o português. Então, palavras estrangeiras, né? Por exemplo, quando o japonês pronuncia... Quem vê anime deve perceber isso bastante, né, nos animes. Quando o japonês pronuncia a palavra snake, né? Em inglês. Percebo que eu produzi a palavra snake, mas eu coloquei um i no início, que aí constitui uma nova sílaba com S, e já o japonês vai dizer, né, suneiku. Ele prefere, então, inserir um som de U depois desse S, é uma questão de convenção linguística, mas ele não insere o I, assim como o brasileiro faz. Insere o U. Então, o japonês vai dizer cobra e fala suneiku. Interessante, né? Então, cada sistema, né, tem que se organiza de determinada maneira. Como o inglês permite, né, a existência de sílabas que não tem um núcleo numa vogal, outras línguas que precisam desse núcleo vogal acabam elencando em algum momento, né, uma vogal
para constituir essa nova sílaba, para fazer, então, uma adequação fonológica ao seu próprio sistema, né? É por isso que é tão difícil, às vezes, a gente aprender uma língua estrangeira, justamente porque o sistema, né, dessa língua é muito diferente daquele que a gente já adquire. Por sua vez, uma criancinha que ainda está naquele período crítico de aquisição da fala, né, da linguagem, até o início da puberdade, isso varia, claro, de indivíduo para indivíduo, varia também de teoria para teoria, mas, na maior parte das vezes, até uns 10, 11 anos, se a criança tiver contato direto com outra língua, né, ela vai adquirir aquele segundo sistema sem maiores problemas. Já no caso de alguém como eu aprender depois de adulto, pronto, aí nunca vou conseguir dizer snake sem colocar esse izinho na frente. A não ser que tenha muito treinamento, né? Então, para o Matoso Câmara Júnior, né, que é o nosso grande guru aqui, tanto da fonologia quanto da morfologia em português, ele descreve, então, as vogais a partir de sua posição na sílaba, né? A vogal, por seu núcleo da sílaba ou seu ponto de maior intensidade, cabe a função de distinguir as sílabas átonas e tônicas. Então, é pela vogal que a gente vai distinguir as átonas e a tônica, ou seja, o grau de tonicidade. As sílabas acentuadas, tônicas. Sílabas não acentuadas, átonas. Então, a gente tem, para classificar fonologicamente as vogais em português, a gente vai levar em consideração a posição tônica dela na palavra. É uma sílaba tônica, é uma sílaba pré-tônica, é uma sílaba pós-tônica, etc. Por quê? Vai haver alteração no quadro vocálico, né, das vogais portuguesas, a depender da posição que ela ocupa na palavra, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, é sobre isso que vocês viram nos handouts e no material enviado, né? Então, outra situação do Matoso, ó. É normalmente a vogal como som vocal mais sonoro, de maior força expiratória, de articulação mais aberta e de mais firme tensão muscular, né? Pensa, diferente de falar um, né? Que funciona em todas as línguas como centro de sílaba, embora algumas consoantes, particularmente as que chamam de sonantes, né, não estejam necessariamente excluídas dessa posição. Então, por exemplo, no inglês, né, o Cavalieri deu o exemplo das palavras apple e reason, né? Perdoe meu inglês aqui. Para dizer que o segundo grupo silábico, né, dessas palavras tem como núcleo a lateral, que também acaba. A lateral e a vibrante, por vezes, em algumas línguas, podem ocupar o núcleo da sílaba, né? Entretanto, eu fui até procurar, e aí ele tinha transcrição fonológica lá, né? Alguma coisa como apple. Eu não consigo nem pronunciar, gente, essa que é a verdade, né? Não faz parte do meu sistema fonológico. Mas seria a pronúncia, então, desse PL aqui como grupo silábico separado, tá? Entretanto, eu fui procurar hoje no dicionário Oxford, que é um dicionário bastante usado, né? Inclusive, ele dá para a gente a transcrição fonológica para facilitar a pronúncia do inglês americano e do inglês britânico, e nessas duas palavras havia a existência aqui desse schwa, né? O que é schwa? Esse ezinho de cabeça para baixo, que na verdade é um algo parecido, é um A, mas produzido de uma posição mais anterior na boca, né? Então mais avançado, né? Então seria reason apple, algo do tipo. Ou seja, o dicionário Oxford atual, que o curso teria hoje, não coloca, talvez por uma questão de idade também, né? Não coloca a possibilidade da sílaba ser realizada com o núcleo tendo a lateral, tá? Então, só para vocês perceberem como que, por vezes, é uma questão de variação, né? Uma questão de variedade mesmo, como a gente vê o tempo todo as exceções no plano fonético, né? No plano fonológico, o dicionário apresentou aqui o schwazinho, que é esse som que, teoricamente, não acontece em português, tá? Apesar da Thaís Cristóforo preferir usar esse símbolo para representar o som final, aquele som mais lânguido, sabe? Por quê? Como vocês estão vendo aqui, a vogal é sempre esse som forte, né? Mas sempre que a gente pensa na posição tônica ou pré-tônica, quando a gente pensa na posição pós-tônica, aí perde força expiratória, né? Por isso que lá na fonética a gente transcreve aquele A de cabeça para baixo, aquele I maiúsculo e aquele U que parece o ômega de cabeça para baixo também. Por quê? Para representar, então, que é um som produzido sem haver, a maior parte das vezes, sem a produção, né? Sem a vibração das cordas vocais. Então, é quase como se fosse um suspiro, né? Então, pensem, cama.
sei lá, escreve. Então, esse sonzinho final mais lânguido, sem maior força expiatória. É por isso, então, que para a gente descrever o quadro fonológico, parte da posição que essa vogal está na palavra, né? Isso aqui foi só uma curiosidade, na verdade, né? Porque o nosso foco é o português brasileiro. Então, essas são as vogais portuguesas, né, que normalmente são apresentadas por esse triângulo vocálico. Em algumas ocasiões, vocês vão ver, na verdade, um quadrilátero vocálico, né, porque como a vogal A é uma vogal central, mas ela é levemente posterior, né, então, quando você produz, a língua não está inteiramente em posição de repouso. Ela está no chão, né, digamos assim, no chão da boca, mas ela recua levemente para trás. Essa é a diferença, inclusive, desse A para um outro fonema que acontece no português europeu, que é aquele, aí, inclusive, alguns de vocês usaram na transcrição fonética, e eu acabei deixando passar, porque, querendo ou não, faz parte da língua portuguesa, mas não do sistema, né, do português brasileiro, tá? Seria aquele A que vocês produziram como se fosse aquele arco cirro, sabe? Um Ozinho com uma perninha por baixo. Porque esse A, no português europeu, ele tem valor distintivo, né? Para o nosso caso, não acontece. Inclusive, essa questão é bastante complexa, né? Eu fiz intercâmbio em Portugal e fiz a disciplina de fonética e fonologia lá. E a nossa professora batia o pé dizendo que havia, sim, esse som em português. E aqui a gente nunca encontra, né, nenhum teórico inserindo esse som nas transcrições. Mas a minha professora pediu para eu mesmo pronunciar, né, cama. E ela disse que esse primeiro ele não é apenas nasalizado, né? Ele, na verdade, ele configura-se uma outra vogal produzida de uma posição um pouco mais interiorizada do que o nosso A, tá? Mas como essa é uma questão que levanta muito dissenso, né, na academia, não vamos entrar em pormenores aqui, tá? Por que estou dizendo isso? Porque como esse A é levemente posterior, por vezes a gente encontra o desenho de um quadrilátero, tá? Então é como se fosse aqui embaixo, tem um corte para cá e pronto, ficaria um quadrilátero, porque não é um quadrado nem um retângulo, né? Ele tem 4 lados, mas é diferente as bases, eu também não sei lá a definição exata, mas pronto, é um quadrilátero, uma forma geométrica diferente de um triângulo, tá? Mas o triângulo foi proposto, como vocês devem ter lido lá no livro do Cagliari, que leu, ele até cita esse autor aqui, né, o Christopher Friedrich Holloway, alemão, foi o primeiro a propor, então, no trabalho, na tese dele, em 1781, ele propôs esse triângulo vocálico lá para o alemão, né, que estava descrevendo o sistema vocálico da língua dele. Então, percebam, desde o século XVIII, então, a gente emprega essa versão, né, de representar, então, os sons vocálicos por meio de um triângulo, porque leva em consideração o trato oral, como vocês se lembram lá da parte de fonética, né? O A aqui embaixo, uma vogal baixa, né, central, porque a língua está na posição central da língua e na posição baixa da boca. Já o U, ela é posterior, com a língua recuada, e o I, ela é anterior, né? Porque tem até uma diferença aqui, né? O U e o I aqui está invertido. Só uma curiosidade, né? Olha só, a tese do cara, do século XVIII, né, claro, inteiramente escrita em latim, né? Se hoje em dia já é difícil com computador e com escrevendo em língua materna, imagina naquela época para conseguir o título de doutorado, né? Então, só para voltar aqui, lembrando das vogais, então, que são anteriores, ou seja, produzidas com a língua na posição da frente da boca, né, e não arredondadas, e aí pode ser alta, média alta ou média baixa, e, depois pega lá na central, que era levemente posterior e depois começa a subir de novo, mas para o encontro da úvula, né, da parte posterior da boca, e aí quanto mais a língua recua, mais tem o arredondamento dos lábios, né? Perceba então que os lábios foram se fechando, a língua foi recuando e foi ficando mais alta, né? E aí sim que a gente tem essa alteração no trato oral, e é isso que ocasiona a diferença então dos sons na produção, né, na articulatória. Muito interessante, né, como que a gente então acaba descrevendo as vogais também no plano fonológico em relação a
posterioridade, anterioridade ou centralidade, e altura da língua também, alta, média baixa. O Matoso Câmara chamava de média de primeiro grau e média de segundo grau, né? Mas hoje em dia a maior parte dos autores chama de média alta, média baixa, essas duas aqui, que, como a gente vai ver, acaba tendo muito caso de neutralização quando não é na sílaba tônica. Então, quer dizer que todas as vogais podem estar presentes em sílaba tônica, mas nem todas aparecem em sílaba átona, pré-tônica ou pós-tônica. Então, isso aqui é muito importante para vocês perceberem, porque a gente diz que nós temos 7 vogais orais. A, E, I, O, U. Mas nem sempre essas vogais aparecem em todas as posições. É por isso que eu disse desde o início da aula que a gente tem que levar em consideração a posição tônica ou átona na palavra daquela vogal, né, para você conseguir classificá-la, ok? É por isso que o sistema, essa aula acaba ficando mais complexa, né? Porque tem um quadro fonológico para as vogais tônicas, tem um quadro fonológico para as vogais pré-tônicas, né, aquelas que vêm antes das vogais, e tem um quadro fonológico para as vogais pós-tônicas mediais e pós-tônicas finais. São 4 possibilidades, né, desse quadro vocálico. É por isso que vocês precisam ficar atentos. Mas vai ficar fácil de vocês entenderem quando a gente começar a dar exemplos. Ó. Então, há, portanto, uma redução no quadro fonológico das vogais que não se encontra em posição tônica, ou seja, acentuada. Lembrando, claro, que não precisa ter o acento gráfico na palavra, né? Toda palavra tem uma sílaba tônica. E é por isso que a gente classifica em oxítonas, né, acentuadas na última sílaba, paroxítonas, acentuadas na penúltima sílaba, e proparoxítona, acentuada na penúltima sílaba. É até um caso interessante, né, no português brasileiro, porque as palavras proparoxítonas são muito raras. Vocês devem se lembrar daquela regrinha, né, que é uma das regras mais fáceis lá do ensino básico, da gramática tradicional, que diz que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Entretanto, na língua, né, no dia a dia, isso a gente vai estudar quando a gente voltar de férias, são o que a gente chama de metaplasmas, né, as alterações fonéticas, fonológicas que acontecem na língua, e os falantes tendem a eliminar as palavras proparoxítonas, tornando-as paroxítonas, tá? Então, por exemplo, a palavra abóbora, né? A gente ouve, naturalmente, realiza no português vernacular, nos portugueses vernaculares, né, como abóbora. Tanto é que, perguntar para vocês, vamos lá. Quando vocês pensam em abóbora, vocês pensam naquela laranjada, né? Que até em algumas regiões do Brasil tem nome diferente para ela, esqueci agora. O nome que... Lá no interior de São Paulo tem um outro nome para abóbora. Cabotiá. Agora eu não sei se é porque eu via na feira, né? Mas agora eu não sei se cabotiá é só o nome daquela abóbora laranjada ou se seria qualquer tipo de abóbora. Eu não vi um estudo lexical sobre isso, não. Eu só via no dia a dia, né? Na feira mesmo. Mas perguntando para vocês. Quando a gente pensa em abóbora, vem à mente, né? Aquela laranjada de Halloween, etc. Mas como que se chama aquele legume que é esticado, é verdinho e é o nome diminutivo de abóbora? Como vocês sabem, no Rio de Janeiro se chama como? Abobrinha. A abobrinha, percebam como que a gente usou o diminutivo, mas não tomando por base, né, a palavra abóbora, né, proparoxítona. Eu tô travando, né? Voltei. A gente não fala abóborazinha, a gente fala abobrinha. Então, quer dizer que a gente retira simplesmente uma sílaba, né? A gente torna essa palavra paroxítona, né? No português vernacular, a gente realiza, então, abóbora. E isso é tão verdade que a gente atesta uma nova palavra, né? Que, na verdade, configura um outro elemento do mundo real, que é a abobrinha, tomando por base, então, essa palavra já paroxítona, né? Abóbora. Isso acontece, por exemplo, com fósforo. Fósforo, fósforo. Lâmpada, lâmpada, lâmpada. E várias outras palavras. Então, assim, acaba sendo uma questão, um padrão mesmo, uma recorrência padronizada no português brasileiro vernacular em algumas variedades, né? Mas então eu trouxe essa palavra aqui, proparoxítona, só para vocês entenderem o que a gente chama de vogal tônica, pré-tônica, pós-tônica, final e não final, né? A tônica é justamente onde incide o acento primário, né? Por exemplo, a palavra abóbora é proparoxítona, portanto, acento primário aqui na sílaba bó.
tá? Em negrito e grifado. Vogal pré-tônica, então, o próprio nome já diz, aquela vogal da sílaba que vem antes da sílaba tônica. Então, vogal pré-tônica aqui é o A. As vogais pós-tônicas, se for uma palavra proparoxítona, pode ter a vogal pós-tônica medial, só vai acontecer em proparoxítona, né, que é o caso dessa verde aqui, como vocês já viram, a gente tende a eliminar, né, na fala, e a pós-tônica final, que aí vai acontecer se a palavra for paroxítona normalmente, né, que é esse caso aqui. E é sempre a final que vai ser mais débil, né, vai ser mais lânguido, vai ser produzido com um grau de expiação pouco menos acentuado. Nesse caso, nesse contexto, pronto, o quadro vocálico se reduz a simplesmente 3 fonemas. Isso é muito interessante. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Para o Matoso Câmara Júnior, então, a classificação do fonema vocálico tem de partir da posição tônica, porque o acento incide com maior força expiatória. Se a gente produz com maior força articulatória, a gente acaba realizando, né, os traços fonológicos de maneira mais prototípica, mais acentuada, o que acaba, então, distinguindo melhor esses sons. É o contexto em que estão presentes todas as vogais, no caso da sílaba tônica, né, o quadro mais completo é no caso da sílaba tônica, e as vogais distintivas do português são resultantes da associação do movimento horizontal, né, anterior, posterior, e vertical, baixo, médio, baixo, alto. Assim como de movimento de distensão ou arredondamento dos lábios, são aqueles movimentos que eu já tinha descrito para vocês. Então, aqui nós temos o quadro completo, né, em posição tônica. Nós temos, então, o A, E, I, O, U. Então, sempre vai... Ah, gente, que legal. A Joyce montou pra gente um grupo de WhatsApp, tá? Pra a gente conseguir se comunicar melhor, né? Porque hoje no início da aula, quase a Joyce foi a primeira a entrar e aí ela tentou entrar em contato com vocês. Alguém comentou a Brisa. Por acaso, ontem eu vi um post sobre formas de falar fósforo. Exatamente. Depois traz pra gente, legal. Depois do ano novo, né? A gente vai ter uma aula sobre metaplasmas, né? Então, são essas alterações que foram ocorrendo tanto, né, do latim para o português, do português, na verdade, medieval, português moderno, etc., até o contemporâneo, e também continua acontecendo no período sincrônico, né? Então tem muitos memes, o pessoal do Facebook adora. Eu acho interessante porque, de um lado, né, acaba denotando... Tá bom, Brisa, obrigado. Acaba denotando que o próprio falante faz sempre essa reflexão epilinguística, né? O que é epilinguística? Refletir sobre a língua. Claro que a maior parte das vezes vem acompanhado de preconceito linguístico, e aí é a parte negativa, né? Mas se a gente extrair um meme para usar em sala de aula, a gente consegue ultrapassar essas questões. Então aqui nós temos 7 vogais orais em posição tônica. Isso é muito importante vocês recordarem, anotarem no caderno, né? E aqui está a prova de que elas são fonemas, né? Como que a gente sabe se é um fonema? Pelo método da comutação, pela, então, consolidação de pares mínimos, como a gente viu na última aula. Então, a gente consegue perceber que cada um desses 7 sons em posições tônica correspondem a fonema porque tem caráter distintivo, né? Ele distingue o significado das palavras. Então, nós temos aqui, ó, suco, fonema U. Aqui está a transcrição fonológica e percebam que no final aqui, na última sílaba, nós temos um arquifonema, né? Você se lembra que a gente só usa letra maiúscula para os arquifonemas, né? O arquifonema é aquela realização fonológica abstrata que acaba neutralizando as diferenças fonéticas, né? Se eu posso encontrar variedades do português que diz suco, e a maior parte vai dizer suco, então quer dizer que eu preciso neutralizar essas diferenças no plano fonológico, né? Então é por isso que em posição final, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente neutraliza as diferenças. Mas a gente não está falando do final ainda, tá? Estou falando aqui da posição da sílaba tônica. Então, suco, né, transição fonológica e fonética, então percebo que a transição fonética leva em conta esse U mais lânguido, né, porque é produzido com um grau de expiação um pouco menos acentuado. Percebo, então, que tem diferença entre transcrição fonética e transcrição fonológica, tá bom, gente? Então, suco, soco, ó, a vogal média baixa, média alta, soco, então já é o verbo, né? Então, por exemplo, soco, o substantivo. Soco, eu soco, por exemplo. Então, é a vogal média baixa.
saco, seco, seco, aqui na verdade a transcrição é porque acaba que a questão gráfica é a mesma, né? A gente vai alterar, então, é na pronúncia. Seco, do verbo também, eu seco roupa no varal. Seco, a roupa está, o short está seco, então aqui a vogal média alta. E cico, a vogal alta. Eu nem conheço o que é a palavra cico, na verdade, né? A professora Gleice que colocou no cico, não conheço. Mas pronto. Suco, soco, soco, taco, seco, seco e cico, né? A diferença poderia ser até um par análogo, né? E não um par mínimo, aqui, como a gente viu na última aula. Então quer dizer que se há alteração do sentido, a gente diz que são fonemas. Então nós temos 7 vogais orais no quadro fonológico do português brasileiro. E aí a coisa começa a mudar de figura quando a gente então sai da posição tônica e parte para as demais. Vamos primeiro falar da posição pré-tônica, né? Na posição pré-tônica, acontece algo muito interessante, que é a neutralização das vogais médias. Então, se no plano tônico nós temos distinção entre a vogal média alta e vogal média baixa, soco e soco, no plano pré-tônico, eu não vou fazer mais essa distinção. Então, a gente vai acabar percebendo algumas diferenças na questão diatópica, né? O que é diatópica? Variação diatópica, aquela variação, né, que acomete os lugares geográficos. Então, no norte, no nordeste, é comum que a vogal pré-tônica seja realizada de maneira alta, tá? No vogal mentira, de maneira aberta. Ao contrário do sudeste e sul, que tende a realizar de maneira com a vogal média alta. No plano fonológico, como a gente então neutraliza as diferenças, né, a gente vai representar como o arquifonema. Só para relembrar, por que é que as diferenças no plano fonéticos são explicadas e por que é que não são explicadas no plano fonológico, né? Porque o plano fonológico vai levar em consideração se há alteração de sentido. Se entre seco e seco tem alteração de sentido, o E e o E são fonemas. Se entre essas palavras não ocorrer essa distinção de significado, eu diria então que no plano fonológico houve uma neutralização. Então, vou representar com a letra maiúscula, né, que é o arquifonema. Então, neutraliza-se a oposição entre as vogais médias, alta e baixa, né? E, O, que passam a ser representados por um arquifonema, que, como você já viu, é essa letra maiúscula aqui. Então, na posição pré-tônica, nós temos a possibilidade de 5 fonemas, né? 5, então, vogais que vai contribuir para a distinção de significados, que é o A, o E, o O, mas que são arquifonemas, então eu posso encontrar tanto O, a depender então da variedade, mas, de novo, elas não implicam alteração de significado, I e U. Vamos ver alguns exemplos. Pedra, a palavra, né? Até o Cagliari mostrou, né, que algumas vezes tem uma memória morfológica ali. A gente sabe que a palavra é com pronunciado, né, a palavra primitiva é pronunciada com vogal aberta, então a gente tende a realizar então as palavras derivadas com vogal aberta também. Entretanto, a gente pode encontrar, vamos lá, pedra, mas a gente conta pedreiro, perceba? Então, qual que é a posição tônica? A gente está falando do quê? A gente está falando da pré-tônica. Se a sílaba tônica é drei, que está até marcado aqui com apóstrofe, lembra lá na fonética, né? A gente marca a sílaba tônica com apóstrofe. A tônica, eu estou falando do quê? Estou falando da sílaba que vem antes da sílaba acentuada. Então, estou falando dessa primeira aqui. Ó. Então, em algumas regiões do norte, eu encontro pedreiro. Em algumas regiões aqui, principalmente no sudeste, a gente fala pedreiro, né? Pode haver, inclusive, né, a Gleice até colocou para a gente na tradução fonética, a não ocorrência do ditongo. O ditongo a gente vai falar daqui a pouco, né? Pedreiro ou pedreiro, né? Então, sem a existência do ditongo. Como é que faz a transcrição fonológica, professor? Na transcrição fonológica, a gente abstrai essas diferenças. Transcrição fonética realizada entre colchetes. Então, é importante para a transcrição fonética distinguir, né, o jeito que os falantes falam. Na transcrição fonológica, eu estou preocupado com o sistema linguístico, né? Eu estou preocupado com o sistema compartilhado pelos falantes. Então, eu só vou representar no plano fonológico aquilo que tem distinção.
Então, percebam, se o E pré-tônico, né, eu encontro a realização aberta, pedreiro, e fechada, pedreiro, eu vou realizar, né, a tradução fonológica com o arquifonema, para mostrar que eu neutralizei a diferença. Se alguém falar com você pedreiro ou pedreiro, para você não tem diferença, você vai saber que é o moço que constrói casa. Assim como o final, mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Se alguém falar pedreiro ou pedreiro, você vai saber do que se trata, tá? Outro exemplo aqui, ó, sede, aí sediar, nem colocou o R no final, né? Porque às vezes a gente emite o som, a vibrante final, principalmente em verbos infinitivos, né? Então, sediar, mas aí, por vezes, né? Esse R também acontece, quando é realizado, acontece de várias formas, ó. Sediar, né? Aqui no gutural, ou sonoro, ou surdo. Sediar, vogal fechada, então sem o R, ou sediar. Na tradução fonológica, o que eu faço? Neutralizo tudo. Então a tradução fonética é mais complexa porque ela é mais completa também, né? Tem que levar em conta algumas variedades. É por isso que lá na provinha, o que eu fiz? Leve em conta o jeito que você fala, leve em conta o dialeto culto carioca, né? Não leve em conta o dialeto nordestino, por exemplo. Um dos dialetos nordestinos são vários também. Já o plano fonológico, eu abstraio essas diferenças e vou transcrever como sediar. Então, arquifonema E, porque eu posso encontrar sediar ou sediar, e o arquifonema Re aqui, né, porque eu posso encontrar sediar, com o nulo, né, no final, ou sediar. Então, a gente acaba neutralizando a diferença porque não houve alteração de significado. É sempre pensar dessa forma. Houve alteração de significado, transcrevo. Não houve alteração de significado, aí eu transcrevo com o arquifonema para mostrar, né, que é como se fosse uma realidade psíquica que subjaz a todas essas formas, então, materializadas. Mesma coisa aqui com a palavra soco, né? Soco substantivo, que quando eu vou fazer o verbo, né, socar, e no plano fonético eu posso realizar socar, ou socar, que eu vou transcrever fonologicamente, de novo, com o arquifonema O aqui, que representa tanto o só quanto o so, ok? E o R, que a gente já viu, né? A gente vai falar melhor sobre o R, sobre o N, sobre o S, que são os arquifonemas, né? Consonantais, na próxima aula, tá? Hoje, mas é sempre bom já adiantar, né? Porque se eu estou mostrando transcrição fonológica, tem que mostrar para vocês como ela é feita. Sobre as vogais tônicas e pré-tônicas, tem alguma dúvida? Então é só se lembrar que no quadro tônico eu tenho as 7 vogais orais, A, E, I, O, U. Quando eu passo para descrever as vogais pré-tônicas, né, aquelas que vêm antes da sílaba tônica, esse quadro é reduzido para 5, tá? Por quê? A alteração entre O, E é puramente de variedade geográfica, não diz respeito ao plano sistemático da língua, não diz respeito ao plano linguístico em si, tá? Então não tem alteração de significado se a pessoa se a pessoa falar socar e socar, tá bom? Vai ter a diferença no plano geográfico, mas não no plano linguístico em si. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tô falando muito, né? Mas hoje é porque a matéria é bem densa. Mas depois vocês assistem a aula novamente. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa que tá aqui. Tá. Não, é a Brisa que tá falando naquela hora do fósforo. Vogais, então, pós-tônicas, que, como eu disse para vocês, podem ser pós-tônicas mediais, se a palavra for paroxítona, e pós-tônicas finais. Como vimos, então, né, eu já acabei de falar. Pós-tônicas não finais. O quadro, né, das pós-tônicas não finais da paroxítona vai ser restrito a 4 vogais. O A, de novo, a vogal A central, ela é realmente central na língua, né? Ela sempre acaba alterando ali alguma significação, principalmente no plano do português brasileiro, que temos só o A, né? A gente não tem o schwa ou algum outro fonema no mesmo que seja parecido, né? E isso acaba, como eu disse para vocês, acaba tendo alterações teóricas, né? Mas vão ficar no plano mais comum aqui. Temos o E, então, como arquifonema, então, que neutraliza a diferença entre
E, vogal média baixa, e E, vogal média alta. Então a gente vai ter só a média aqui, a E, e temos aí. Por sua vez, né, nas vogais posteriores, nós temos a neutralização completa, tanto do O média baixa, do O média alta e do U. Então, sempre vai realizar como U, tá? Em alguns dialetos, a gente poderia até encontrar algumas outras definições, né? Abóbora, né, por exemplo, mas a maior parte das vezes a gente vai encontrar o abóbora, né? Quando você fala de maneira espontânea, né, de maneira ao natural mesmo, né, a forma como a língua é, a gente vai realizar abóbora, por exemplo, né. Então, neutraliza-se a oposição entre as séries alta e média posterior, né, então, sempre vai ser realizado como U, e entre as vogais médias anteriores. Então, a gente vai ter o I, vai ter o E, mas esse E pode ser realizado, né, com E ou E. O sistema se reduz, então, a 4 vogais no plano fonológico. Por exemplo, agrônomo, época. Então perceba aqui, ó, eu estou falando do pós-tônico, né? Agrônomo, época. Perceba então aqui, a gente pode até encontrar algumas pessoas, principalmente por questão estilística, né? Quando o falante está numa posição, está numa situação mais policiada, né? Então, assim, isso acontece muito, vocês vão ver. Se ainda não viram, vão ver, né? Quando a gente é estudante de letras, aí chega no bar, conhece um grupo de pessoas novas, e aí, nossa, fulano faz letras, então tem que falar com mais cuidado, né? As pessoas têm essa ideia, esse estereótipo do estudante de letras, né? E aí acaba tentando realizar as palavras de uma maneira mais policiada, o que não vai durar muito tempo, não. Quando você está prestando atenção, consegue realizar um fonema aqui, outro ali. Entretanto, pronto, rapidamente você já entra no plano natural, né? Então, quando uma questão estilística, uma questão contextual, quando a pessoa quer marcar a diferença, ela pode falar agrônomo, época, né? Mas no geral mesmo, né? A gente vai dizer agrônomo, época. Sonífero, né? Tráfego, algumas variedades poderiam dizer sonífero, tráfego, né? Ou sonífero, por exemplo. Não, acho que não, sonífero eu nunca escutei. Agora que eu falei com vocês, eu estranhei bastante. Não, acho que não chega a ser realizado, não. Mas pode ser realizado vogal média alta, vogal média baixa, e aí pronto, a gente representa com o arquifonema E, né? Até porque se houvesse, né, sonífero, ele haveria neutralização com a vogal alta, não é esse o caso, tá? Então me desculpem, apague isso da memória de vocês. Tráfego, por exemplo, né? Então quer dizer que na pós-tônica, percebam que é a pós-tônica medial quando é uma proparoxítona, né? Agrônomo, época, sonífero, tráfego, né? Eu estudava em Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa, fiz graduação lá. E o curso de agronomia é um dos mais, assim, é o carro-chefe da universidade, né? Todo mundo fala com orgulho que faz agronomia lá. E eu lembro que a gente sempre falava, né, brincava com os agrônomos, desse jeito, né? Chamava de agrônomo, claro que é uma brincadeira e tudo mais, mas por quê? Porque a gente percebia que no português vernacular a gente realizava como paroxítona do mesmo jeito, né? O mesmo exemplo do fósforo, do abóbora, né? Então, agrônomo. Continuando, então, para pós-tônicas finais. Aqui é que há mesmo a redução do quadro fonológico, né? Temos apenas 3 fonemas, de novo o A se mantém, mas aí todas as anteriores são neutralizadas em I, todas as posteriores são neutralizadas em U, né? Então, por mais que a gente escreva, né, menino, ou algumas variedades a gente acha, né? Por exemplo, no oeste de Santa Catarina, a gente pode encontrar, principalmente nas regiões de colônia e tudo, né? Até por influência de outras línguas europeias que chegaram posteriormente, as pessoas vão dizer leite, pente, por exemplo, menino pode aparecer, mas são em poucas regiões. Normalmente, na maior parte dos dialetos brasileiros, a gente então, a gente realiza o alteamento dessas vogais finais, né? Sempre realizando como I ou como U. Então, neutraliza essa posição entre as séries alta e média. Então, todas as médias são revisadas como alta, então há uma neutralização. E o sistema se reduz a 3 vogais, uma baixa e 2 altas, que são arquifonemas. Então, lembrando, por que são arquifonemas? Porque eu posso dizer menino, eu vou saber do que se trata. Eu posso dizer pente
e pente, eu vou saber do que se trata. Não são pares opositivos, não são fonemas, são, no caso, né, alofones, como eu já expliquei na última aula. Variações, né, realizações fonéticas de um mesmo fonema. O fonema é o I e o U, que são os arcofonemas que neutralizam essas diferenças, né? Então, tem aqui, ó, menino. E por que está o arcofonema aqui? Porque na posição pretônica, como a gente disse, pode ser realizado menino, por exemplo, né? Alegre, perigo, árabe. Então, percebam que a gente acaba neutralizando, né, sempre a ocorrência de o, e, u, i final. A gente sempre realiza como u e como i, tá? O mais natural, o mais compartilhado pela maior parte dos falantes brasileiros. De novo, por vezes, por questões estilísticas, eu posso, se eu falar alguma palavra, né, falar assim, sei lá, árabe, e a pessoa não entendeu, ela fala, o que você falou? Aí eu posso, né, para dar ênfase, eu posso falar árabe, para a pessoa, para ter certeza que ela me compreendeu. Porque tem toda aquela questão também de lembrar como a palavra é escrita e tudo. Entretanto, é só uma questão estilística, uma variação estilística, né? E quando a gente encontra como variação, então, diatópica, são apenas algumas regiões, por exemplo, no sul do Brasil, tá? Na maior parte dos dialetos, a gente vai realizar como i e o final. Então, as postônicas finais são aquelas que apresentam o quadro mais reduzido, né? De 7 que a gente tinha lá nas tônicas, né? A, E, I, O, U, a gente passou a 3. A, I, U. Muito interessante, né? Alguma dúvida sobre até agora sobre os quadros? O quadro, então a gente mostrou. Nós temos um quadro com 7 vogais para as tônicas, um quadro para pretônica, um quadro com 5, um quadro para postônicas mediais com 4, um quadro para postônicas finais com 3, né? Então, assim, acaba tendo muita diferenciação a depender, portanto, da posição em que aquela vogal se encontra na palavra, né? Em posição tônica ou átona. E sendo átona, pode ser pretônica ou postônica, medial ou final. Então, percebo que é algo bem complexo, não basta apenas descrever, falando que a gente tem 5 vogais, principalmente quando a gente aprende, né? Lá na alfabetização a gente aprende 5 vogais, A, I, O, U, pronto, né? Como se fosse bastar para a descrição do sistema como um todo, né? Como vocês estão no curso de letras, vocês vão entender como ocorre, então, essa transcrição de maneira mais pormenorizada, mesmo para compreender como a língua funciona. Então, agora eu vou falar sobre os encontros vocálicos, né? O que a gente chama de... e aí, o encontro vocálico ele é constituído por uma vogal mais uma semivogal, né? Quando são 2 vogais, a gente chama de hiato. Então, o encontro vocálico corresponde, né, ao encontro entre uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? O hiato está em sílabas diferentes. A semivogal é chamada, no âmbito aqui do estudo da linguística, de glide, tá? Então, desculpa. Eu já vi autores, inclusive, escrevendo da glide ou do glide, tá? Como é uma palavra técnica em outra língua, acaba tendo variação mesmo. Então, quer dizer que a gente vai falar agora sobre as glides, né? Ou seja, as semivogais. As semivogais é um caso bastante complexo desde o latim, né? Por quê? Nos primeiros gramáticos, eles entendiam que a semivogal tinha características de vogais, né? Por exemplo, ela era produzida sem a alteração do trato oral. Entretanto, elas acompanham a vogal, né? Elas vão constituir núcleo de sílaba, assim como as consoantes. Então, ela também apresenta traços particulares das consoantes. Algumas línguas, por exemplo, vai classificar as semivogais como consoantes, enquanto o português, aqui no português, né, um consenso linguístico, a gente classifica as semivogais mais próximas das vogais mesmo. Tá? O próprio nome já diz, semivogal, ela é uma quase vogal, ela não chega a ser uma vogal por completa, mas a gente não chama de semiconsoante, por exemplo. Né? Só para vocês terem uma ideia, como que é próxima, né, a articulação de semivogais para consoantes. A consoante palatalizada, a palatal, lier, a gente fala, né, trabalho, óleo, mulher. Por vezes a gente realiza como trabalho, óleo, né, mesmo, e aí deixou de ser lier e passou a ser li, e mulher, e aí você realiza como mulher, por exemplo, né, em alguns dialetos.
Justamente porque para sair do ponto de articulação do Z para chegar até o ponto de articulação do I, né, que a língua está bastante alta, recuada, inclusive algumas pessoas até transcrevem com outro fonema um izinho bem em cima, né, coloca o L e um izinho para mostrar que não é aquele I, né, que a gente realiza, é um I, mas com uma articulação diferenciada. Mas só para vocês verem, é tão próximo a articulação entre uma consoante G e a vogal, por vezes, né, a vogal, sendo vogal I, que a gente acaba alterando a própria fala, né? No caso, óleo, percebo que é uma semivogal, mulher, né? Uma semivogal, etc. Mulher, acaba realizando mesmo um ditongo aqui. Então, pronto. O encontro vocal pode ser o ditongo, o tritongo, né? Então, o ditongo é quando temos uma semivogal mais vogal, aí eu vou chamar de ditongo crescente, né? Para ser água, água, o U e o A. U semivogal, a semivogal é sempre U e I, tá? Então, água, semivogal U, vogal A. O Cavalieri vai chamar de semivogal prepositiva essa, pré que vem antes. Então, a semivogal que vem antes da vogal. A semivogal pós-positiva é o ditongo que a gente já aprendeu na escola, de ditongo decrescente. Então, eu tenho primeiro a vogal, para depois eu ter a semivogal. Então, pai, vogal A, semivogal I. O tritongo é uma questão complexa. O Matoso, por exemplo, vai dizer que o tritongo é a junção de um ditongo crescente com um ditongo decrescente, né? Mas vamos deixar o tritongo, então, ser um encontro entre uma semivogal, uma vogal, e depois, de novo, outra semivogal, tá bom? E aí, lá na transcrição fonética, a gente pode encontrar tanto o Y quanto o J, né? Fazendo menção a esse som. A Thaís Cristóforo usa um I maiúsculo com o apóstrofe por baixo. Né? Então, só para vocês verem como que a tradução fonética acaba sendo, por um lado, muito boa, porque é uma questão acaba sendo universal. Entretanto, essas variações, né, terminológicas, terminológica entre aspas, porque não é um termo, mas enfim, é um símbolo, acaba dificultando um pouco, né? E a gente pode encontrar o W para representar a semivogal U, ou também o U maiúsculo com o diacrítico embaixo também. A transcrição fonológica, por vezes, vocês vão encontrar o I e o J também. Por vezes, se vocês pegarem, por exemplo, a apostila do CEDERJ, a gente encontra um I normal, porque acaba sendo aquela questão da neutralização, né? Acaba sendo a questão vou representar ali o plano linguístico, o plano sistemático. Só que, por vezes também, a gente encontra o I ou o Uzinho aqui é superescrito. Acho que é superescrito que chama, né? Subscrito embaixo, superescrito. Quando ele está, tipo, como a potência lá na matemática, né? Está elevado aqui. A professora Gleice preferiu transcrever desse jeito lá na apostila, tá? Então, quando vocês forem fazer transcrição fonológica, podem fazer assim. Se achar dificuldade, porque está fazendo Word, por exemplo, aí pode colocar o I, pode colocar o U, não tem problema, tá? Porque isso vai variar de autor para autor. A Thaís Cristóforo, por exemplo, usa um I e o puro, a apostila do CEDERJ usa o I e o puro, então isso vai acabar variando, tá? Então, encontramos, né, com assim vogal o I e o U, por exemplo, pá, pai, pau, percebo? Houve alteração de significado, né? O pá, então o último fonema a gente pode chamar de fonema zero, né? Não tem a semivogal. Pá é uma coisa, que negócio de cavar. Pai, pai, enfim, é difícil, né? Quando a gente procura a definição. E pau, pedaço de madeira. Cá, o advérbio, cai, verbo, e cal, de pintar. Percebam aqui, né, que a lateral foi... Nossa, eu tô travando muito. Voltei. Percebam que a lateral realizada como U, né? Então, assim, isso foi um caso recente no português. Você ainda encontra muitos idosos de 70, 80 anos que ainda realizam cal, né? Ou mal, sal, com essa lateral velarizada, assim como os portugueses ainda fazem. Então, no português europeu, no português de algumas regiões do sul do Brasil, na maior parte do sul do Brasil, também por influência, né, de línguas que vieram posteriormente, italiano, por exemplo, e também em outras partes do Brasil, tem questões de idade, ou seja, é uma variação tanto de diastrática, né, porque é uma questão de idade, quanto também de atópica, porque leva em consideração os falares lá do sul, né?
mas a maior parte dos falares do Brasil, dos dialetos do Brasil, vai realizar como uma semivogal. Então, cal, anzol, mal, é por isso que tem até a questão da homofonia, né, entre mal e mal. Eu coloquei o com L aqui só por uma questão estilística de novo para explicar. Eu nunca realizo mal, eu sempre realizo mal de qualquer forma, né? Então, ali, de novo, tinha um exemplo aqui do mal, né? Ma, mais, mal, só, sói, sol, sói é uma palavra bem antiga, né? Então, só para vocês perceberem que a gente realiza a lateral final como o semivogal, tá? A gente acabou trazendo uma nova semivogal para o português brasileiro. Na transcrição fonológica, como é que fica, Elton? Tem que pensar no plano fonológico. No plano fonológico, é um U ou é um L? É um L, só que eu realizo como U. Então tem que pensar no que vai neutralizar, né? Aquela diferença, a gente nem chama de arquifonema mesmo, mas a gente representa fonologicamente como um L, tá? Então, vai se escrever sol, é com L. E vai se escrever cal, é com L, tá? Apesar de a maior parte dos falantes realizarem como U. Digamos, pensa, né, no plano fonológico, pensa lá no plano do sistema mesmo, né? A gente não realiza uma semivogal, a gente realiza no plano sistemático, no plano, então, da fonologia como L, a lateral, que, por vezes, na transcrição, é aquele L com um tiozinho cortando ele. Então, além do processo, além do ditom que a gente sempre encontra, a gente tem também a monotongação. O que é a monotongação? É quando eu realizo um ditongo, no plano fonológico ele é um ditongo, mas eu realizo como monotongo, eu realizo apenas como uma vogal. Isso é muito comum porque a gente tende, né, a evitar os ditongos na língua oral. Então, é um processo de mudança, né, sistemática frequente. E o que é mudança linguística? Vocês se lembram, lá na disciplina de quando vocês viram, né, a variação linguística, a variedade acontece quando eu posso dizer uma mesma coisa de formas diferentes, né? Sal e sal. É uma questão de variação linguística. O sistema, a mudança é quando essa variedade, né, ela se sistematiza na língua. Então, ela passa a ser parte do sistema. Então, se daqui 100 anos, no português do Brasil, não ocorrer mais a existência da lateral velarizada, eu vou dizer, então, que houve um processo de mudança em que a lateral se tornou mesmo a semivogal, né? Então, todos os falantes do Brasil vai dizer sempre sol. Então, é um processo de mudança que se consolidou, né? Então, a monotongação é um processo de mudança também que vem se consolidando desde o latim, né, desde o latim vulgar até o português atual. Então, ele é observado em várias épocas, num plano diacrônico, né, diacrônico com o passar do tempo. E o que a gente faz? A gente realiza o ditongo como vogal simples. Então, touro, eu realizo como touro. Couro, couro, né, no caso da semivogal U, mas também da semivogal I. Peixe, eu vou rezar com peixe. Baixo, vou rezar com baixo. Eu acho que você, na medida que a gente vai falando, vocês vão se lembrando, né, das próprias realizações e do que vocês ouvem no dia a dia. A gente vai realizar, então, esse ditongo quando você está muito policiado, você está prestando bastante atenção, né? E acontece também o outro caso, né? Por vezes a gente realiza um ditongo onde teoricamente não havia, né? Então, principalmente em sílaba travada com S, a gente realiza Jesus e Jesus, mas e mais, arroz e arroz, né? A maior parte vai realizar essa ditongação. Então, às vezes a gente monotonga, retira o ditongo, e às vezes a gente, a depender do contexto, do contexto, né, fonológico, a gente realiza um ditongo, a gente cria um novo ditongo, né? Isso é muito interessante porque para vocês verem como que a língua é dinâmica e o nosso papel é descrever para compreender como ela é, né? Então, a monotogação quando a semivogal de ditongo perde valor distintivo em face de sua ausência. Então, não tem mais problema haver essa queda. Então, se eu realizo touro ou touro, você sabe que eu estou falando daquele bicho lá de chifre, etc. Couro ou couro é o material de realizar, de fazer, né? As coisas que hoje em dia já está querendo desuso. Peixe ou peixe é o bichinho lá, né, etc. Então, não tem valor distintivo essa perda do ditongo. Observação, né, para o fonema, para o ditongo ou, né?
tendência à eliminação desse ditongo, né, manutenção na língua do português brasileiro atual. Em contrapartida, também tem a tendência de vocalização, né, da lateral final e final de sílaba. Da lateral L e final de sílaba, né? Então, se por um lado eu estou perdendo algumas palavras esse ditongo, por outro lado estou ganhando um novo ditongo, né? Porque aí realizo sol, realizo o sul, etc. Então, essa velarizada que está passando a se tornar um ditongo aqui. Esses símbolos aqui significam vogal mais vogal, né? Que se torna vogal, então não deveria ser, na verdade, uma semivogal uma delas, porque vogal mais vogal acaba sofrendo crase e tudo mais, né? Vogal mais lateral, que se torna, então, vogal mais semivogal. Então, uma dessas duas aqui tinha que ter esse diacrítico embaixo, que representa a semivogal. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses símbolos, né, mas é só uma questão simples, né? O mais e esse sinal de maior aqui está representando mais uma seta do que o símbolo de maior mesmo da matemática, tá? Ditongos orais, então, com a semivogal I, né? Cai, rei, lei, aluguéis. Perceba, então, a são fonológicas, tem que prestar atenção. A Gleice, então, o professor Gleice preferiu, então, fazer com o izinho superescrito, né? Então, a gente vai acabar usando. Rei, por que o rei está como um arquifonema? Porque eu posso ter, né, variedades que vou dizer rei, por exemplo, e aí não tem alteração, não tem valor distintivo, eu represento como o arquifonema. Aluguéis, réis, réis no sentido de dinheiro, que é dinheiro antigo, né? Foi, então foi a mesma coisa, só transcreveu com izinho. Dói, rói, fui. Então, a eliminação da semivogal, né, da glide, é um fenômeno antigo no português e ainda hoje constitui uma tendência na nossa língua. Tá? A gente percebe o tempo todo quando você faz uma análise, quando você escuta mesmo, né, o que as pessoas estão dizendo. E aí temos algumas problematizações também teóricas, né? Gente, eu vou falar de novo. A aula de hoje está bastante densa porque é um conteúdo bem teórico, tá? Se a gente estivesse lá presencialmente, a gente teria separado em duas aulas. Como a gente acabou separando essa aula, uma aula para leitura, outra aula para realização da aula síncrona mesmo, né? Então acaba reduzindo tudo para cá. Mas qualquer dúvida, me interrompa, por favor, não deixem passar nenhum tipo de informação que vocês percam. Para a Câmara Júlia e também do Sol 89, não há o chamado de tombo crescente, né? Porque, por vezes, a gente vai ter ali um hiato. A pessoa vai dizer quiabo, né? Não é quiabo. Ou iate, iate, suá. Suá ou suá. Então, acaba tendo uma realização do hiato aqui. Então, em muitos casos, o encontro da semivogal mais vogal pode oscilar entre a realização de hiato ou como ditongo. Entretanto, há um tipo de ditongo crescente que não se alterna com hiato, né? São aqueles grupos quá-guá. Inclusive, alguns autores, como a Thais Cristóforo, né, consideram um dígrafo verdadeiro aqui. Seria apenas um som, apenas um fonema, esse que justamente vem direto do latim, né? Quá-guá. E aí sim, a Thais usa o uzinho superescrito aqui para representar, então, esse Q e esse U não como uma consoante, mais uma semivogal, mas só como um som, que ela chama de dígrafo, né? Apesar da gente sempre realizar, né, a gente não vai realizar o que eles estão dizendo. A gente não altera esse ditongo crescente, né, realizado com QU ou GU, para um hiato. A gente não vai dizer coando, por exemplo, ou quase. Mas o que a gente faz? Está tendo um padrão também de eliminar esse encontro, esse dígrafo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem quociente, a gente tem quociente cotidiano, 14, que quase é, mas fala, 14. Inclusive formas dicionarizadas, né? Então o falante sempre encontra um modo, né? Mesmo que ele não altere para esse ditongo crescente, a gente está vendo, então, a alteração, na verdade não é tão recente, né? Mas está percebendo a alteração desse grupo, né? Quá, para diretamente para co, ok? O K, né? No caso do 14. Então, são formas já dicionarizadas que são formas concorrentes, né? Pode dizer tanto... O que são formas concorrentes? Que elas ainda acontecem na língua. Ô, Leonardo, pode falar. Professor, essa mudança, por exemplo, do Quá para o K,
também seria uma mudança assim, temporal, porque eu observo que as pessoas assim, mais novas não usam mais, né? Só pessoas de mais idade. Também seria como aquela que você citou do L, né? Sim, Seria isso exatamente. também, né? Porque o que acontece com o processo de variação e mudança, né? São as novas gerações que vão implementando aquelas variações. Então, assim, em determinado grupo começa a ver essa variação, né? O que são variações? Uma variação, né? Uma variável é um conjunto de duas variantes. Você já viram sociolinguística, né? Em alguma disciplina, porque você já está no quinto período, você já viram sociolinguística. Esses termos, variação, variável, variante, vocês conhecem? Vocês sabem do que se trata? Quando eu falo, então, quociente ou quociente, são duas variantes de uma mesma variável, né? Então, eu poderia dizer, né, dessas duas formas, eu acabo compreendendo. E sim, como o Leonardo falou, as novas gerações é que vão elegendo uma delas, né, para fazer parte do sistema. Com o tempo, essas formas mais antigas vão deixando de ser usadas, significando então que houve uma sistematização, ou seja, o que era variante tornou-se norma linguística, então a variação linguística se tornou mudança. É aí que ocorre, né, o processo de alteração das línguas. É por isso que o português mudou tanto no curso do tempo, é por isso que o latim vulgar deixou de ser latim vulgar, é por isso que o latim vulgar deixou de ser latim clássico, né? Então, com o passar do tempo, as novas gerações vão elegendo, né, as formas mais preferíveis sistematicamente para serem usadas. Porque a língua, que toda forma linguística, né, todo uso linguístico é uma concordância entre os falantes, né? Os falantes têm que chegar num acordo ali para usar aquela variação, aquela variedade, ou aquele termo linguístico, etc. Então, a língua é um contrato social entre os falantes, né? E é isso que o Leonardo falou. O Bolsonaro, por exemplo, né, ele até chama a atenção porque ele sempre faz muito uso do quo, né? Já hoje em dia a gente vai ver alunos, ou a gente mesmo, né? Eu particularmente nunca digo 14, eu sempre vou dizer 14. Eu acho que eu aprendi a falar 14 por causa da escola, né? Não de maneira natural. Então, isso que o Leonardo falou, é uma questão de geração também. As novas gerações sempre vão elegendo novas formas, né? Apesar de que isso também é uma questão muito... É por aí que vem a sociolinguística do Labov, né? Porque é uma questão também identitária. Se um determinado grupo, mesmo sendo mais novo, se identificar com outra forma, mesmo que seja mais antiga, vai manter aquela forma mais antiga, né? É por isso que a Bolsonaro e Ricardo acaba preferindo falar em variedades rurais e urbanas, mas um contínuo, né? Que vai desde o rural até o urbano, ou idades diferentes e tudo mais. Ou seja, é uma questão complexa. Sempre que a gente fala em língua, a gente está falando de possibilidades, né? Bastante complexas. Mas pronto. Só voltando aqui, só para lembrar então que esse quando nunca é realizado como hiato, mas pode ser deixado de ser realizado como ditongo, como esse caso aqui que o Leonardo chamou atenção. E os tritongos, né? Como disse para vocês, que o Matoso nem considera, mas são o encontro entre uma semivogal, uma vogal, de novo uma semivogal, como em Uai, de Uruguai, Wei, Aviriguei. Perceba então que temos aqui uma semivogal antes e uma semivogal depois. Então, na tradição fonológica, podem fazer desse jeito aqui. E o hiato é quando eu tenho duas vogais. Não é mais um encontro entre uma vogal e uma semivogal. São duas vogais, né? Duas vogais adjacentes que, como núcleo de sílabas, precisam ocupar sílabas distintas. Baú, por exemplo, né? Saúde. É interessante notar que o hiato acaba forçando a gente a imprimir um pouco mais de força articulatória, né? Pensa, é muito mais fácil eu falar, por exemplo, sai do que sair, né? Quando eu falo sair, eu preciso dar uma digamos, acaba tendo uma parada, né? Não é tão fluido, o fluxo não sai tão naturalmente. É um Né? Então, certo intervalo, né? isso, exato, perfeito. Um certo intervalo, palavra que eu estava procurando. Então, saúde, né? Tanto é que são de sílabas distintas, né? E como acaba precisando de um pouco mais
de força expiatória, né? Por vezes, se são duas letras iguais, o que a gente faz? Dois sons iguais, a gente faz a crase, né? Lá em português de Portugal, por exemplo, no norte de Portugal, eles não preferem a crase. Então, pensa assim, se eu falar a água, né? Então, eu estou falando sobre... são duas palavras diferentes, né? Mas acaba sendo esse encontro, no caso fonológico, né? Acaba sendo duas vogais iguais. Então, a água. Quando eu estou falando de maneira naturalmente, eu falo água. Lá no norte de Portugal, eles preferem fazer a hipétese de o i de novo, ó, o i sendo trazido. Então, eles dizem a água. A água está gelada, por exemplo, né? Então, está gelada exudida, né? Norte de Portugal. A água está gelada, alguma coisa assim. Enfim, só para vocês entenderem que como acaba tendo, né, um grau de força maior, a gente vai optar, então, pela lei do menor esforço, né? No caso do português do Brasil, são duas vogais iguais, a gente faz a crase. No português europeu do norte, eles fazem um ditongo. Então, a água para eliminar o hiato. Nos dois exemplos que eu dei aqui, são hiatos de sílabas diferentes no interior da mesma palavra, né? E são sons diferenciados. O que eu trouxe aqui falando a água é só um exemplo, mais uma curiosidade. Pronto. A gente também tem que falar sobre as vogais nasais. Estou falando tanto que eu estou até suando aqui, gente. Tanto que eu estou falando. Peraí. A gente já viu que tem aquela questão séria, né? Que vem desde Matoso Câmara. Será que existem vogais nasais enquanto fonemas? Ou será que existe um arquifonema nasal? Então, a gente apresenta para vocês diversas possibilidades, né? Porque alguns autores, por exemplo, naquele texto que eu pedi para vocês lerem para a semana passada, eu não estou me lembrando agora o nome da autora, mas elas são lá do Sergipe, né? Para elas, existem as vogais nasais. Para o Matoso Câmara não existe. A gente acaba seguindo um pouco a tradição do Matoso Câmara aqui, mas é só para vocês saberem que são distinções teóricas, né? Inclusive, as gramáticas tradicionais, né, consideram as vogais nasais ao lado das vogais orais, porque esta é a opinião da nomenclatura gramatical brasileira, né? A NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, é um documento, tá? É oficial, um documento, é uma questão política. Na década de 50, se reuniram vários filólogos brasileiros, inclusive o Matoso Câmara já tinha feito a tese de doutorado dele, né, sobre fonologia do português, nem levaram em consideração a tese do Matoso Câmara, e aí não trouxe, né, essa noção do arquifonema. Falaram das 5 vogais nasais e 7 vogais orais lá na NGB. Então, a NGB foi uma tentativa, uma questão política, né, de política linguística mesmo, de definir o que seria ensinado nas escolas de língua portuguesa, né? Então, a gramática tradicional toda se baseia na NGB, tá? Então, ela considera tanto as vogais orais quanto nasais, ou seja, consideramos que na língua portuguesa existem 12 vogais, 7 fonemas vocálicos orais e 5 fonemas vocálicos nasais, porque, de acordo com eles, por vezes tem essa distinção de significado. Se eu falar lá, né, o advérbio lá, e se eu falar lã, a única alteração é porque uma é oral e a outra é nasal, né, lã do tecido. Além da ressonância nasal, essas vogais nasais se diferenciam das orais porque tem timbre sempre fechado. A gente não encontra em português uma vogal média-baixa, né? O O ou um E, realizado como nasal. Não consigo nem falar. Oh, né? Seria bem contra sistemático no nosso caso. Assim, o quadro fonológico das vogais nasais, sílaba tônica, é A, E, I, O, U, né? Melhor dizendo, AN, E, I, O, U. A gente nunca encontra em português do Brasil as médias baixas, né? E, I, O, nasalazadas, tá? Ou nasais, melhor dizendo. Como eu falei agora de nasalazado, né? Tem essa questão. O que é nasalidade? O que é nasalação, né? A gente pode dizer que são dois fenômenos diferentes, apesar de, como vocês devem ter lido no manual, tem autores que preferem usar um para um fenômeno e o outro para o mesmo fenômeno. Então, assim, vamos definir que uma vogal ela é nasal, né, de maneira natural. Por exemplo, quando eu digo lã, ou quando eu digo rã, né? Então, assim, a própria vogal já é nasal por natureza. Em outras ocasiões, essa nasal pode ser oral, mas receber o traço, né, mais
nasal, porque tem uma consoante nasal perto. É o caso da palavra banana, né? Aqui no Sudeste a gente realiza como banana. Então, a primeira vogal aberta, oral. Entretanto, em alguns dialetos do Norte e Nordeste, realiza-se como banana. Então, houve, né, uma nasalação. Então, ela não era uma vogal nasal. Ela recebeu traço de nasalidade porque está próximo, né, contextualmente falando, do ne, que é uma vogal, que é uma consoante nasal. Então, banana ou banana, panela ou panela. Então, quer dizer que quando por questão de proximidade articulatória, essa vogal recebe o traço de nasalidade, a gente chama do fenômeno de nasalação. Quando essa vogal é naturalmente nasalizada, por exemplo, a palavra cão, a palavra lã, aí pronto, eu falo que ela é nasalidade, tá? Aí tinha até alguma explicação aqui, mas só porque o Matheus Campos prefere falar em nasalidade não fonológica, quando não tem distinção, e nasalidade fonológica, como tem distinção, por exemplo, lá e lã, né, por exemplo. E aí entra naquela questão, né, do Matheus Câmara considerar o arquifonema nasal, porque, deixa eu ver se estava aqui, né? Em alguns momentos, né, eu posso ter a consoante ne, me ou nhe, né, a depender então da consoante que vem posteriormente, se for uma sonora, se for uma surda, por exemplo. E aí vai haver a neutralização desse arquifonema, é por isso que a gente prefere transcrever como o N maiúsculo, né, para representar então o que o Matheus Câmara chama de arquifonema nasal, que é composto, então, por um ditongo, né, mais o arquifonema. Então, mão, a gente pode haver, tem a tradução fonética, né, com tio, por vezes vocês vão sim encontrar a tradução fonológica também com tio, tá? Mas, se a gente pensar no Matheus Câmara, a gente vai fazer a tradução fonológica com o arquifonema N, tá? Então, assim, lá nas provas, quando eu pedi, né, um trabalho, na nota, procurem representar como a nasalidade, né, como o arquifonema N, tá? Se alguém, porventura, estudar em outro material que eu não tenha apresentado e trazer uma vogal, né, um fonema nasal, eu não vou dar errado, tá? Mas procure, então, a gente manter um rumo de pensamento, né, teórico parecido. No caso, o nasal, não estou falando da consoante ne ou da consoante me, não, tá? Eu estou falando do traço de nasalidade. Então, mão, aqui, ó, escrito de novo, como ditongo, né, superescrito, e aí o traço, o arquifonema ne, ou melhor dizendo, o arquifonema nasal. Mãe, põe, ruim, também. Aqui faltou até um izinho em cima, né, porque sempre a gente realiza no final quando a gente realiza, né, na fala, mentira, ó, deixa eu explicar. Também, realize na sua casa, também, né, quando a gente está realizando no plano fonético, né, por isso que tem aqui, ó, aí a gente realiza um ditongo. No plano fonológico, a gente não coloca o ditongo ali, porque, teoricamente, no plano, então, ali, sistemático, abstrato, não tem a realização do fonema, do ditongo, tá? O ditongo só vai ser encontrado no plano fonético. Aqui, por outro lado, tem ditongo. Ó, mão é ditongo, mãe é ditongo, põe é ditongo, ruim é ditongo. Também não tem o ditongo, por isso que eu não coloquei ele aqui na transcrição fonológica. A transcrição fonológica é um pouco mais complexa, mas é só você pensar, então, aquilo que é comum para todas as variedades. Você vai representar o que é neutralizado, né? Aquilo que é compartilhado, né, sistematicamente entre todas as variedades. Então, para o matoso, né, sílabas com vogais nasais comportam-se como sílabas travadas por consoantes, e este é um dos argumentos para se considerar a nasalidade como arquifonema nasal, né? Em campo, ponta e tango, por exemplo, não se pode falar em vogal nasal, e sim em vogal oral seguida por consoante nasal, já que atua em travamento de sílaba. Então, neste caso aqui, o que separa, né, o pota e ponta, caso tivesse uma palavra assim, não é simplesmente o traje nasal, mas a presença mesmo, né, do ne.
Nesses casos, haveria, respectivamente, uma consoante nasal me diante da consoante labial da sílaba seguinte, né, campo, uma consoante nasal ne diante da consoante dental da sílaba seguinte, né, ponta, e uma consoante nasal nhe diante de uma consoante velar na sílaba seguinte, tango, né? Não é bem um nhe ali de ninho, mas é um ne com recuo da língua, né? Considerando me, ne, nhe, se neutralizam nessa posição de tratamento silábico, temos o arquifonema ne. Acho que eu nem vou ler isso tudo, está tudo lá porque senão vai acabar ficando muito comprida a aula, mas está tudo lá no handout, tá, que eu deixei para vocês, mas o Matoso apresenta alguns argumentos, né, para falar por que eu considero o arquifonema N, né, como um arquifonema. E aí outras pessoas vêm contrapondo esse argumento dele, né? A ciência é assim, se apresenta uma teoria, outras pessoas vêm e refutam, ou apresentam uma outra teoria, uma outra ideia, e aí vai depender, então, do posicionamento epistemológico de cada um, né? Tem gente que concorda com o Matoso, tem gente que não concorda. Vamos dar uma olhada rapidinho. Está quase acabando a aula já. Só para a gente entender. Por que o Matoso considera o arquifonema nasal como arquifonema, né? E os outros não. Letra A. O Matoso diz que a sílaba da vogal dita nasal, né, que teoricamente teria uma vogal nasal, comporta-se como sílaba travada por consoante, né? O que é uma sílaba travada por consoante? Uma sílaba que termina com consoante. Então, por exemplo, a crase ou a elisão, né? Então, a crase, duas vogais iguais, se torna uma só, ou elisão, duas vogais diferentes e uma suprime a outra. A crase ou a elisão que ocorre entre a vogal final de uma palavra e uma vogal átona inicial da palavra seguinte, né, que é um fato comum no português, não se configura quando a vogal final é nasal. Então, por exemplo, eu tenho um grande amor. Tem até um poema do Camões, né? Aí como que eu faço quando eu estou lendo um poema que termina com uma vogal e começa com outra vogal átona? Grande amor, né? Uma elisão. Então, eu percuí em provimento do A, né? Então, grande amor. Isso é muito comum no português europeu, né? No português brasileiro, na verdade, a gente prefere fazer o ditom, né? Grande amor. Casa amarela, que é crase, né? Foi um exemplo que eu dei aquela hora. Casa amarela. Duas vogais iguais, crase. Faço uma vogal só. Porém, se essa última vogal era nasal, não faço isso. Lã azul. Eu não falo lã azul, né? Dom artístico, né? Dom arte. Eu não suprimo uma para ter alfa outra, né? Dom artístico, eu não teria isso, né? Então, quer dizer que pro Matoso é como se houvesse sim uma consoante ali, mesmo que no plano ortográfico, né? Eu não a represente. Lã. Por vezes, né? Aqui no Dom já representa. Órfã parada, por exemplo, né? Que é o hiato. Eu permito a existência, então, desse lapso, né? Como o Leonardo chamou a atenção aquela hora. Órfã amparada, né? Após a nasal, não aparece o TEP, né? Por que órfã amparada? Porque são duas, né? Mesmo que seja a escrita diferente, uma com tio e a outra com M, né? É a mesma vogal, a vogal nasal, né? Então não há crase entre elas. Órfã amparada, né? Talvez na fala muito rápida poderia até ocorrer, né? Mas após a nasal não aparece o TEP, né? Lembra o TEP, então, aquele re, aquela vibrante produzida só com acertou a língua uma vez no céu da boca. E é típico do ambiente intervocálico, por exemplo, arado, duas vogais, arado. Enredo, não acontece, não é enredo, né? É como se essa vogal aqui, então, não fosse simplesmente uma vogal, tivesse a consoante. Não há hiato entre vogais nasais dentro do vocábulo, então nenhum, né? Poderia dizer nenhum, mas não. O que eu faço? Eu coloco ali uma consoante, né? Um nhe, para uma consoante palatal, que vai quebrar essa possibilidade de hiato, né? Então, nem mais um vira o quê? Nenhum. Eu insiro uma nova consoante ali para evitar esse hiato, né? Entre uma vogal, entre duas vogais nasais. No que tange aos ditongos nasais, a regra do arquifonema mantém-se no sentido de que também devem ser entendidos como ditongos orais,
seguidos do arquifonema nasal. Então, para o matoso, é sempre um fonema oral, a vogal oral, seguida de um arquifonema nasal. E aí sim eu teria o que a gente compreende, né, como, em outras teorias, como uma vogal nasal. Entretanto, para cada argumento do matoso, tem argumentos de outras pessoas. Ó, a crase também não se dá em certos ambientes intervocálicos. Por exemplo, no caso em que a vogal inicial é tônica. Casa alta. Dentre esses ambientes, inclui-se das vogais nasais, né? Então, o que ele está querendo dizer? A vogal inicial é alta, então não vou fazer casalta, né? Assim, casa amarela, a gente acaba reunindo, a gente acaba fazendo a casa amarela. Agora, casa alta, eu tenho hiato, percebam? Como a vogal A é tônica, a primeira vogal do alta é tônica, né? Da sílaba tônica, então eu não tenho hiato, eu não falo casalta, digo casa alta. Ou seja, mesmo entre sílabas iguais, pode haver hiato. Então, aquele argumento do hiato não se sustenta. O R, o arquifonema R, né, que se realiza, naquela vez ali com o TEP, segue as consoantes nasais, o arquifonema R, que segue as consoantes nasais, né, por exemplo, tenro, engenro, também aparece entre vogais, ou seja, não é um contexto puramente depois de uma consoante, né? Então, tenro, genro, é por isso que ele fala que tem uma consoante nasal ali, né? Que poderia ter por exemplo... Estou tentando lembrar de uma palavra que tem a primeira sílaba termine com... Enfim. Pronto, podia ter colocado aqui como exemplo, né? Porque agora, cansado, tentar encontrar alguma palavra... Pronto. O que ele está dizendo é que depois eu me lembro, coloco lá para vocês, tá? Mas essa é como se fosse uma sílaba travada por consoante e depois eu poderia ter o R forte, né? Mas também acontece em contexto intervocálico. Por exemplo, arrasar, arroz, né? Não é só porque eu tenho duas vogais que eu vou ter esse R brando. Por fim, os próprios hiatos de vogais orais tendem a ser evitados no PB, né, no português brasileiro. Então, ocorre a monotongação quando eu tenho hiato de vogais iguais. Coordenação, coordenação. Caatinga, caatinga, né? Por vezes tem até uma intercalação de maglade, né, do máximo vogal. Freado, o que eu faço? Freado. Andréa, andréia, etc. Tudo pra gente são estratégias para eliminar o ditom. Desculpa, gente. Para eliminar o hiato, né? Ou eu faço a crase junto às duas, ou eu insiro ali uma semivogal, né? Principalmente se for vogais diferentes, né? Tipo freado, eu faço igual os portugueses do norte fazem para sílabas com vogais iguais, né? Insiro ali uma semivogal. Freado, freado. Então, só para finalizar, alguma dúvida até aqui, gente? Eu sei que essa parte ficou bastante teórica, mas qualquer dúvida, então, leia o material, ou veja nos slides, ou então assista novamente essa aula que eu estou gravando, né? Porque, querendo ou não, eu falar durante muito tempo, eu acabo ficando mais cansado, e vocês também escutar durante muito tempo, né? Acaba ficando contraprodutivo. Vocês viram que eu fui tentar lembrar de um exemplo aqui de uma palavra, e uma coisa simples que a gente lembraria rapidamente agora, já no final da aula, a gente não consegue se lembrar, né? Então é natural, a gente não presta atenção, fica contraproducente, então, querer estender muita aula. Se fosse presencialmente, né, com a gente falando, conversando, é uma coisa. Agora, aqui, que é basicamente tem pouca possibilidade, né, de interação, aí dificulta. Então, já estou passando para o finalzinho da aula, quero perguntar, alguma dúvida até aqui? A gente viu vários fenômenos hoje, ó. Os quadros vocálicos que são reduzidos, né? Temos o quadro completo no plano da vogal tônica, da sílaba tônica, mas eu tenho ele reduzido se ele é pré ou pós-tônico. A gente viu o caso de monotongação, a gente viu o caso do próprio ditongo, né? A gente viu o caso do hiato, do tritongo, tudo que envolve vogais no plano fonológico, a gente está trazendo para discussão hoje, né? Porque para a semana que vem, vocês já vão ler texto sobre o sistema consonantal, né? E depois disso já é Natal, Ano Novo, a gente volta falando de sílaba, tá? Então é importante que vocês não tenham dúvidas, assistam novamente a aula, leiam novamente o material é grande, mas é muito completo, inclusive aquele material que a gente passou para vocês do Cavalieri, do Matoso, estão na base de tudo. Quando você vai ver a Thaís Cristóforo, ela usa sempre o
uma TOS, quando você vai ver o material do CERDES, eles sempre estão buscando Cavalieri, então são as referências principais, né? Então tá, um pouquinho de crítica à NGB, né? Porque a gente está aqui no curso superior, que a gente está questionando o método tradicional de ensino, né? A NGB, o problema maior, né? Além de apresentar o quadro, né, das vogais nasais como parte ali do quadro das vogais do português, e inclusive alguns autores consideram, né? Ela apresenta um quadro único para vogal tônica e átona, simplificando muito a questão, né? Então diz que a gente tem só as vogais representativas do quadro tônico, sendo que a gente já viu que não tem. Portanto, não reflete a realidade fonológica do português, e é importante assim que o professor de português em formação, né, no caso de vocês, saiba reconhecer os limites da tradição gramatical, visando a melhoria do ensino. Não estou dizendo que você tem que criticar tudo de maneira sem fundamentação, né? O que a gente faz é perceber como está sendo feita a descrição do português do plano linguístico, né, nas universidades, e tentar levar isso para a sala de aula. Claro que a gente também não vai levar para o aluno, imagina só, o aluno em fase de alfabetização e explicar para ele que tem vogal pré-tônica, pós-tônica, átona, tônica e pós-tônica final, pós-tônica medial. Não é isso. Mas, com base no que vocês aprendem aqui no curso, né, levando em conta a descrição linguística, mesmo científica, vocês podem incrementar o ensino de vocês, né? Então, justamente para melhorar o ensino, né, e o tratamento da língua portuguesa em sala de aula, tá bom? Para isso que servem todas essas disciplinas de porte que vocês fazem aqui. E de linguística também, né? Então, para a próxima aula, eu vou deixar alguns textos no Classroom, também vou deixar os meus slides e o vídeo gravado. E também, gente, tem alguns exercícios de fixação, tá? Não vale nota, é só para vocês tentarem fazer. E aí, na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre os exercícios, vou corrigir, tá? Então, assim, tentem ler, tentem fazer, mas aquela questão, façam o melhor que vocês podem, tá? Não precisa se preocupar. Se vocês não conseguirem fazer exercício, se vocês não conseguirem ler, mesmo assim, venham para a aula, porque aqui na aula eu vou tentar, né, apresentar para vocês de maneira mais completa possível esses conteúdos, então vocês não serão prejudicados, mas se faltarem demais as aulas, né, aí sim pode ter um pouco de prejuízo, porque assistir a aula gravada não é a mesma coisa, né? Se tiver alguma dúvida, até vocês mandarem e-mail, tudo, né? Mas, de toda forma, eu estou tentando facilitar muito a vida de vocês. Então, tem exercício, tem leitura, tem slide, tem gravação da aula ainda, né? Então, por favor, vamos, não desistam, vamos até o final e estudem. E pronto, se precisar de mim, estou à disposição no e-mail, no e-mail, pronto. Vocês mandam e-mail, né? A colega Joyce colocou um grupo de WhatsApp para vocês. Se vocês acharem que não tem problema o professor entrar, porque às vezes, né, vocês gostam de ter ali um lugar de interação e tudo, não tem problema eu não fazer parte. Se vocês quiserem que eu faça parte para avisar, olha, eu estou em sala de aula, etc., podem me incluir, também não tem problema, tá? Então pronto, se não tiverem nenhuma dúvida, vocês estão liberados. E até semana que vem. E é isso, eu vou parar de gravar. Alguma dúvida? Não. Obrigada, professor, pela aula. Então tá, por nada, gente. Até a próxima Obrigado, semana. professor. Fazer exercício, qualquer coisa eu falo pro senhor. Tá bom, perfeito, Leonardo. Boa semana. Até a próxima aula, gente. Tchau. Semana que vem tem aula, então, presencial aqui, tá? 11 horas de novo. Terça-feira.